Olá, paz seja convosco. E é uma alegria imensa e uma honra poder estar com vocês nesta aula. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um. Hoje, mergulharemos em um tema que é a essência do nosso chamado como corpo de Cristo, o aconselhamento pastoral. Não se trata apenas de uma matéria acadêmica, mas de um ministério vital que reflete o coração do nosso Salvador, o grande conselheiro. O objetivo desta aula é nos capacitar para sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Vivemos em um mundo ferido, marcado por crises, angústias, depressão e tantas outras dores. Nossa missão como igreja, como comunidade de fé, é ser um farol de esperança e um porto seguro para aqueles que sofrem. Para isso, o aconselhamento pastoral se torna uma ferramenta indispensável. Compreenderemos que o aconselhamento pastoral vai muito além de dar conselhos aleatórios. É um processo intencional, fundamentado na palavra de Deus e movido pelo Espírito Santo. Ele envolve ouvir com empatia, entender as dores do outro e guiar a pessoa em direção à liberdade e à cura que só se encontram em Cristo. Veremos que este ministério não está restrito aos pastores, mas é um chamado para todo cristão que deseja servir e cuidar de seu próximo. Vamos desmistificar conceitos, explorar as bases bíblicas e teológicas e entender a diferença entre o aconselhamento pastoral e a psicologia secular. Que possamos sair daqui não apenas com mais conhecimento, mas com um coração renovado e pronto para amar e servir de forma prática, levando as boas novas e a esperança a quem precisa. Que o nosso tempo juntos seja edificante e que o Espírito Santo nos guie em cada passo. Vamos começar. O aconselhamento pastoral é muito mais do que dar bons conselhos. Ele é a aplicação prática e direta da palavra de Deus na vida de uma pessoa que enfrenta problemas, dores e desafios. A finalidade não é apenas resolver uma crise momentânea, mas guiar o indivíduo a viver em plenitude e abundância de vida, como a Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,14. Ele representa um ministério vital, cujo objetivo central é conduzir as pessoas a um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. Este ministério não é exclusivo de pastores ou líderes religiosos. Conforme o texto, ele pertence a toda a igreja, onde cada membro é chamado a ser um canal de ajuda, pois todos somos parte do corpo de Cristo. Ao invés de uma abordagem hierárquica, o foco está na interação interpessoal, onde a comunidade de fé atua como um sistema de apoio mútuo. Assim, o aconselhamento pastoral é a manifestação prática do amor de Deus. Ele oferece ajuda, esperança e direção, fundamentado nos princípios bíblicos de cuidado, perdão e graça. É uma jornada de fé onde a pessoa é ajudada a se libertar de dilemas, feridas, pecados, encontrando em Jesus a verdadeira cura e liberdade. O aconselhamento pastoral se torna, portanto, uma ferramenta essencial para a igreja cumprir sua missão de ser um farol de esperança em um mundo que sofre. O aconselhamento pastoral é um ministério de toda a igreja cristã, não se limitando apenas aos pastores. A Bíblia, embora não use o termo exato aconselhamento pastoral, apresenta a ideia de paracaleio e paraclesis, que se refere a ser chamado para ficar ao lado de alguém, assim como o Espírito Santo, o Consolador. Este conceito fundamenta a prática como uma missão para todos os crentes. O objetivo deste ministério é auxiliar aqueles que sofrem. É sobre encontrar pessoas que precisam de ajuda e orientá-las a superarem seus problemas. A ajuda não é apenas espiritual, mas também prática, visando facilitar o acesso a informações básicas e treinar a comunidade para que todos se sintam acolhidos. O aconselhamento é um processo de encontro entre duas ou mais pessoas, onde uma ajuda a outra por meio de orientação e cuidado. Ele é visto como uma arte que busca a satisfação das necessidades de quem procura auxílio. A base para esse processo é a Bíblia e a oração, guiando o aconselhador a ouvir e discernir a vontade de Deus. O ministério de aconselhamento pastoral é, portanto, delegado a todos os membros da igreja, pois cada um pode e deve desempenhar o papel de consolador e orientador. A finalidade não é somente resolver problemas, mas também anunciar as boas novas de modo prático, demonstrando o amor de Deus e ajudando as pessoas a experimentarem o cuidado divino. É um trabalho em que a igreja atua como um farol de luz, guiando aqueles que se encontram em momentos de escuridão. O aconselhamento pastoral é, em essência, a aplicação prática do Evangelho, a boa notícia que transforma vidas.
Em vez de ser apenas uma teoria, o aconselhamento torna a fé relevante ao abordar diretamente os problemas e crises da vida real, como a depressão, doenças e conflitos. Ele mostra que a mensagem de Cristo não está distante das lutas diárias, mas é o próprio meio para superá-las. A Igreja, como um corpo social e espiritual, tem a missão de ajudar a redefinir a vida de cada pessoa. Através do aconselhamento, ela oferece um caminho para que o indivíduo encontre um novo propósito em Cristo, um propósito que vai além das dificuldades atuais. Os principais objetivos desse ministério são a cura interior, a libertação e o empoderamento de cada indivíduo, restaurando-o para a glória de Deus. O foco é a cura das feridas mais profundas, a libertação de tudo que aprisiona e o fortalecimento para que a pessoa possa viver uma vida plena. É um processo de restauração que visa alinhar a vida humana com a vontade divina. Em resumo, o aconselhamento pastoral é o braço da Igreja que, com compaixão e sabedoria, leva a esperança do Evangelho a quem precisa. Ele cumpre o papel de ser um farol que ilumina caminhos escuros, transformando a teoria da fé em uma experiência de cuidado e renovação e demonstrando que a Igreja é um refúgio de cura e acolhimento para todos que buscam um novo começo. O aconselhamento pastoral é, antes de tudo, a aplicação dos princípios bíblicos para auxiliar as pessoas em suas jornadas. Ele é a forma pela qual a palavra de Deus se torna algo vivo e prático na vida de cada um, servindo como a base sólida para o viver cristão. Essa prática é vista como uma mistura de arte e processo. É considerado uma arte porque exige uma abordagem sensível e pessoal. O aconselhador precisa ter discernimento, empatia e a capacidade de ouvir ativamente, indo além das palavras para compreender as emoções e necessidades mais profundas de quem busca ajuda. A arte de aconselhar envolve a utilização de recursos espirituais e técnicos para auxiliar a pessoa em sua busca por satisfação e crescimento. Ao mesmo tempo, é um processo porque não se trata de uma solução instantânea, mas de uma jornada contínua. É uma série de ações e interações que ocorrem ao longo do tempo, onde o aconselhador guia e acompanha a pessoa em direção a objetivos definidos. É uma caminhada de crescimento e aprendizado constante, na qual ambos, aconselhador e aconselhado, trabalham juntos. O processo de aconselhamento é um ato de cuidar do corpo, da alma e do espírito, utilizando recursos específicos e práticos. A essência de tudo isso está no relacionamento interpessoal. O aconselhamento pastoral é um encontro humano e espiritual, onde se manifesta a graça de Deus por meio do cuidado mútuo. Ele se desenvolve em um ambiente de confiança, onde a pessoa se sente segura para expressar seus problemas e receber a orientação necessária. Em suma, o aconselhamento pastoral é um ministério que une a sabedoria da Bíblia com o calor humano do relacionamento, oferecendo um caminho de cura e renovação. O aconselhamento pastoral é, antes de tudo, um processo de cura. O ato de aconselhar envolve 3 etapas fundamentais: ouvir, entender e fazer-se entender. O foco principal é a cura interior, uma vez que os problemas do corpo e da alma frequentemente se manifestam de diversas maneiras. A base desse ministério está no fundamento bíblico, que atua em conjunto com a compreensão da estrutura emocional e psíquica do ser humano. O objetivo não é apenas resolver problemas superficiais, mas ir à raiz das questões que causam dor e sofrimento. A cura pode acontecer através da oração, que conecta a pessoa com o poder divino, e da palavra de Deus, que oferece a verdade e a orientação necessárias. A comunhão com a comunidade de fé é outro pilar essencial. Quando uma pessoa se sente amada e apoiada, ela encontra um ambiente seguro para compartilhar suas lutas e receber encorajamento. A Igreja se torna um lugar onde a cura é possível através de relacionamentos autênticos e do cuidado mútuo. A fé, a esperança e o amor se manifestam em ações concretas, mostrando que ninguém precisa passar por dificuldades sozinho. O aconselhamento pastoral é uma manifestação prática do amor de Deus, oferecendo um caminho de restauração e paz. É um ministério que capacita as pessoas a superarem suas dores e a viverem uma vida plena, restauradas em espírito, alma e corpo. O aconselhamento pastoral e a psicologia são distintas em suas bases e objetivos. A psicologia é uma disciplina científica focada em técnicas e métodos humanos para compreender e curar a mente e o comportamento. Ela se baseia em estudos e teorias desenvolvidas pela ciência.
Em contrapartida, o aconselhamento pastoral está fundamentado na Bíblia, buscando a cura e a restauração do ser humano por meio da obra de Jesus Cristo e da orientação do Espírito Santo. É crucial não confundir esses dois campos. Embora a psicologia possa oferecer valiosos insights sobre o comportamento e as emoções humanas, ela não pode ser a base do aconselhamento pastoral. A cura completa, na perspectiva pastoral, não é apenas um processo mental ou emocional. É um ato espiritual que transforma a vida por completo. No entanto, isso não significa que a psicologia deva ser ignorada. Ela pode ser uma ferramenta útil, desde que utilizada de forma ética e, mais importante, sob a luz da Bíblia. O aconselhamento pastoral pode se beneficiar de conhecimentos psicológicos para entender melhor as pessoas e suas lutas, mas a solução final e a fonte de cura devem sempre ser encontradas na Palavra de Deus. A Bíblia permanece como a autoridade suprema e o guia para toda e qualquer intervenção. A combinação ideal é aquela em que o aconselhador pastoral, ciente das limitações de abordagens puramente humanas, usa o conhecimento da psicologia para aprofundar a compreensão das pessoas, enquanto a Bíblia continua sendo a bússola que orienta o processo de cura e transformação. O aconselhamento pastoral é um ministério multifacetado que utiliza diferentes métodos para ajudar as pessoas a se libertarem e crescerem. Um deles é o método libertador, que busca a liberdade em tempo oportuno. Esse processo é focado em ajudar o indivíduo a se desvencilhar de dores e feridas passadas. O objetivo é permitir que a pessoa não apenas se cure do que já aconteceu, mas também se sinta empoderada para o futuro. A libertação é vista como um caminho para a restauração completa. Outro método fundamental é o empoderador, que visa capacitar a pessoa para lutar e vencer. Esse modelo de aconselhamento busca fortalecer o indivíduo, ajudando-o a encontrar dentro de si os recursos e a força necessários para enfrentar as adversidades. Ele incentiva a pessoa a tomar atitudes proativas e a se tornar protagonista de sua própria história, confiando no poder de Deus para superar os desafios. Por fim, o método de interação pessoal é a chave para qualquer aconselhamento eficaz. Ele se baseia na importância do relacionamento, da escuta atenta e da empatia. Através da interação, o aconselhador e o aconselhado constroem uma relação de confiança que é essencial para o processo de cura. O poder do toque humano, da palavra de apoio e da presença solidária são cruciais para que a pessoa se sinta acolhida e compreendida. A interação é o terreno onde a semente do aconselhamento pode crescer e dar frutos de transformação e restauração. A pregação e o serviço são elementos essenciais do aconselhamento pastoral, pois ambos atuam como extensões práticas do amor de Cristo. A pregação vai além de um simples sermão. Ela é o momento em que a palavra de Deus é aplicada a um contexto mais amplo, alcançando a vida das pessoas com verdades transformadoras. Ao ouvir a pregação, uma pessoa que enfrenta dificuldades pode encontrar conforto e orientação, percebendo que as Escrituras têm a resposta para suas lutas. O que é proclamado do púlpito pode ser o início do aconselhamento, abrindo a porta para que as pessoas se sintam compreendidas e acolhidas. Já o serviço demonstra o amor de Cristo de forma tangível, por meio de ações práticas. Quando a igreja se mobiliza para ajudar quem precisa, seja com uma visita, um prato de comida ou um gesto de solidariedade, ela está aconselhando de uma forma profunda. O serviço mostra que o amor de Deus não é apenas uma ideia, mas uma força ativa que cuida das necessidades reais das pessoas. Ele constrói um senso de comunidade e pertencimento, fazendo com que o indivíduo se sinta parte de algo maior e amado incondicionalmente. Juntos, a pregação e o serviço formam um sistema de aconselhamento abrangente. A pregação ilumina o caminho com a verdade de Deus, enquanto o serviço o pavimenta com o amor e a compaixão. Eles se complementam, garantindo que o cuidado pastoral seja completo, atendendo tanto às necessidades espirituais quanto às físicas e emocionais, e confirmando que a igreja é um porto seguro para todos que buscam esperança e apoio. A oração é o cerne do aconselhamento pastoral, pois é o caminho que nos conecta diretamente com a fonte de toda sabedoria e poder, Deus. O aconselhamento não deve ser visto como uma simples conversa, mas como um processo contínuo de oração. É através dela que o aconselhador e a pessoa que busca ajuda podem encontrar sabedoria e direção para as questões da vida. O pastor tem o papel fundamental de orar pela pessoa que está aconselhando, clamando a Deus por discernimento, por palavras de vida e por quebra de cadeias.
Essa intercessão é um ato de amor e fé que abre caminho para a ação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a pessoa que está sendo aconselhada é encorajada a orar por si mesma. Isso a capacita a ter sua própria conexão com Deus, a expressar suas dores, medos e esperanças diretamente ao Pai. A oração individual fortalece a fé e a dependência de Deus. A oração é a chave para o aconselhamento pastoral porque transcende a capacidade humana de resolver problemas. Enquanto o aconselhador pode oferecer orientação, é a oração que convida a presença de Deus para operar a cura mais profunda e a transformação real. É a oração que nos lembra que, embora sejamos instrumentos, a verdadeira mudança vem de Deus. Ela é a base que sustenta todo o processo, garantindo que o aconselhamento não seja apenas uma troca de ideias, mas uma experiência genuína de encontro com a graça divina que nos guia e nos restaura. O aconselhamento pastoral é, de fato, a aplicação prática do Evangelho. Não se trata de uma teoria, mas de uma ação concreta que leva à esperança e à cura de Cristo a um mundo ferido. Ele demonstra que a fé cristã não é passiva, mas ativa e transformadora na vida real das pessoas. Essa aplicação é um ministério de toda a Igreja, reforçando a ideia de que cada crente é chamado a ser um canal de amor e cuidado. A responsabilidade não se limita a um grupo seleto de líderes, mas se estende a todos que formam o corpo de Cristo, valorizando os dons e a vocação de cada um no processo de cuidado mútuo. Por ser um processo de amor, o aconselhamento pastoral é intrinsecamente ligado à oração contínua. A oração é o elo que nos conecta à sabedoria e à direção de Deus, reconhecendo que a cura e a libertação são obras do Espírito Santo. É a oração que torna o aconselhamento um ministério de fé e não apenas uma prática humana. Em suma, o aconselhamento pastoral é um processo que busca a libertação, o empoderamento e a restauração da alma por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo e da comunidade. Ele é a prova viva de que a Igreja, quando se move em amor, se torna um farol de esperança e um lugar de cura e de renovação para todos. Chegamos ao fim da nossa jornada neste primeiro capítulo e espero que cada um de vocês tenha compreendido a profundidade e a relevância do aconselhamento pastoral. Que o nosso tempo juntos tenha sido mais do que um estudo teórico, mas uma experiência que despertou em cada um o desejo de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. O aconselhamento pastoral não é uma opção, mas uma vocação. É o nosso chamado como igreja a ser um corpo que se preocupa, que ouve, que acolhe e que cura. Não podemos nos contentar em ser uma igreja que apenas prega a palavra, mas que também a vive, que a aplica na vida das pessoas, que a manifesta de forma prática, que a torna tangível. Que cada um de vocês, ao sair desta aula, sinta-se impulsionado a ser um conselheiro, a ser um farol de esperança em meio à escuridão, a ser um canal de cura e de libertação. Que possamos ser uma igreja que acolhe, que ama, que cuida e que cura. Que o nosso ministério seja um reflexo do amor de Deus e que o nosso coração seja um refúgio para aqueles que sofrem. Que o nosso testemunho seja um convite para que as pessoas conheçam o amor de Jesus Cristo. Que o nosso ministério seja um reflexo do amor de Deus e que o nosso coração seja um refúgio para aqueles que sofrem. Oremos, amado e bondoso Deus, Pai de toda a graça e de toda a misericórdia. Nós te agradecemos por este tempo que passamos juntos, aprendendo sobre o aconselhamento pastoral. Te agradecemos pela tua palavra, que é a nossa base, o nosso fundamento, a nossa fonte de sabedoria e de direção. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite para sermos instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Que possamos ser um canal do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Que o nosso coração seja sensível às dores do próximo e que as nossas mãos estejam prontas para servir. Que o nosso ministério seja um reflexo do teu amor e que o nosso testemunho seja um convite para que as pessoas conheçam o teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor nos guie em cada passo, em cada palavra, em cada ação. Que o Senhor nos dê a sabedoria para lidar com as dificuldades, a força para superar os desafios e a fé para confiar em Ti. Que o Senhor nos use para a Tua glória, para o Teu reino e para a Tua honra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.